E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai fazer de uma forma mais didática e mais pausada de como a gente determina a espessura do isolante térmico, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é escolher uma tubulação, tá? Que seja eficiente energeticamente, ou seja, tenha menos condutividade térmica, ok? Como vocês podem ver nessa tabela aqui, a gente pode ver que o CPVC, tá, que é bastante utilizado para conduzir água quente, ele tem uma condutividade térmica menor, tá, do que o PPR, que também é bastante utilizado, tá? Então existe o CPVC, ele é um pouquinho mais eficiente nesse caso. Então, se a gente quer ter um sistema muito grande, né, um sistema de aquecimento central, e a gente não quer economizar na parte de isolamento, utilizar o CPVC, né? Claro que a gente vai ter que ter o isolamento, mas a gente pode utilizar um isolamento menor nesse caso. Utilizar o CPVC é muito comum por causa disso. E aí, como a gente determinar a nossa eficiência energética? Primeiro, a gente tem que saber qual que vai ser a percentual, né, de economia, tá, que a gente vai ter no nosso sistema. Então, a gente tem que fazer uma relação entre os gastos sem isolamento menos os nossos gastos com isolamento. E nesse caso é o gasto de energia, tá, gente? Não é o gasto da instalação, gasto de energia. Dividido pelos nossos gastos sem o isolamento. Então, isso quer dizer que essa aqui é a nossa eficiência, tá, do isolamento. Né? Então, por exemplo, a gente vai reduzir, ou seja, a gente vai ter uma economia de 20%, de 30%, né? Então, desta forma aqui que a gente determina esse valor. E aí, como que a gente faz isso, né? Como é que a gente calcula? A gente tem que calcular, basicamente, tá, a nossa perda por transmissão de calor. E como que calcula a perda por transmissão de calor? A gente vai chamar de Qzinho, tá? Q minúsculo, beleza? E aí a gente vai chamar aqui, ó, que é temperatura, tá? Ambiente menos a minha temperatura do fluido, ok? E isso tudo vai ser dividido pela nossa resistência total da transmissão de calor. O que significa essa resistência? É um valor que agrega ali a nossa condutividade térmica, ok? E aí essa resistência depende tanto do nosso formato, como por exemplo, se é uma barra, a nossa resistência vai ser de uma forma. Se é um tubo, vai ser de outra forma. Se é uma chapa, é de outra forma. Se é uma linha, né, um fio, vai ser de outra forma, tá? Então depende. E aí para os tubos, tá? O nosso Q aqui, que é a nossa transmissão de calor, para tubos é 2π vezes o nosso comprimento de tubulação, que seria o nosso L, tá? Vezes, aí entra a nossa temperatura ambiente menos a minha temperatura do fluido, ok? E aí, dividido pelo quê? Pelo o somatório, opa, esse somatório ficou bom, de 1 sobre o nosso lambda. E o que é esse lambda? Aí, esse lambda, ele é a nossa condutividade. Ok? Então, essa é a nossa condutividade. E aí, pego esse valor e multiplico pelo nosso Ln, tá? Da relação entre o nosso raio interno pelo nosso raio externo, ok? Então, aqui é o nosso raio externo. E aqui o nosso raio interno. Ok? No nosso material adicional,
a gente tem uma parte, como se fosse uma apostila, só dessa parte que você pode baixar, tá? E aí você vai acompanhar certinho aqui esse nosso raciocínio, inclusive quais são as unidades que a gente tem que usar aqui para cada fórmula, tá? Então, basicamente, com esse valor aqui, a gente tem a nossa perda de calor, que é causada pela nossa transmissão de calor, tá? Que nos dá normalmente em quilocalorias por hora. Ok? Sabendo disso, tá, gente? Então, assim, ó, esse nosso... Por que é somatório aqui? É somatório porque eu vou utilizar a condutividade... por exemplo, eu vou ter aqui... Eu vou ter um tubo, tá? E ele vai ter uma espessura desse meu tubo, ok? Então, esse aqui é o meu raio interno e esse aqui, né, é o meu raio externo. E esse meu tubo aqui, ele vai ter um lambda, tá? Então, quando eu tenho só o meu tubo isolado, eu vou utilizar um lambda. E por que é somatório? Quando eu coloco o meu isolamento, um azul mais clarinho, quando eu coloco o meu isolamento, né, o meu raio interno seria esse, do meu raio do isolamento, e o meu raio externo seria esse aqui, tá? Então, e esse isolamento ele vai ter um outro lambda. Então, na hora da fórmula lá, eu vou fazer 1 sobre meu lambda do meu tubo, né? Do meu tubo, vezes o meu ln, meu raio externo do meu tubo, dividido pelo meu raio interno do meu tubo, e vou somar mais 1 sobre o lambda, né, do meu isolante, né, vezes o meu ln, do meu raio externo do isolante, dividido pelo meu raio interno do isolante, tá? A gente pode achar o lambda, tá? Aqui, ó, nessa tabelinha que a gente vai mostrar aqui também tá no nosso material adicional, tá? Quais são os lambdas dos mais comuns isolantes, que pode ser a argamassa de vermiculita, que é normalmente utilizada para fechar as tubulações dentro da parede, por exemplo, ou fazer um isolamento térmico de uma piscina aquecida, então é utilizado bastante essa argamassa de vermiculita. Aí a gente tem... O silicato de cálcio não se usa muito, mas a espuma de polietileno, a lã de vidro, lã de rocha, né? Ou a lã de vidro com a calha bipartida é bastante utilizada, além do poliestireno, que é o nosso famoso isopor, tá? Então, a gente, para cada um desses, essa tabelinha aqui mostra qual que é o nosso lambda que nós temos que utilizar. A partir disso, tá? A gente vai saber quanto de calor, tá? Quanto de calor que a gente perde. E aí, além da energia necessária para aquecer a água para o uso, a gente tem que considerar essa energia que é perdida, tá? Então, o nosso Q aqui, que seria a nossa quantidade de calor, a gente já aprendeu nos vídeos, se você não viu, a gente tem um vídeo de calculando a quantidade de calor de um sistema de água quente, por exemplo. Então, a quantidade de calor seria a quantidade de calor do nosso sistema, né, que vai depender da vazão de consumo, quantas pessoas vão utilizar, mais o nosso Qzinho, tá? Então, na verdade, isso aqui é a quantidade de energia gasta, tá?
Então, esse valor, tendo esse valor aqui, a gente já vai fazer um exemplo prático com números. Se a gente multiplicar pelo valor do quilocaloria por hora de um gás, por exemplo, ou da energia elétrica, tá? A gente vai saber quanto que é o nosso gasto, tá? O nosso gasto de energia da nossa edificação para aquele sistema, beleza? Então, a gente vai ter um valor ali, e aí a gente pode fazer o comparativo do com isolante e o sem isolante e ver qual a diferença entre eles, tá? E aí a gente consegue determinar qual que é o custo, né, disso, na verdade, o quanto que a gente consegue economizar. Então, sabendo, vamos supor que a nossa economia com o isolamento nos dá aí um valor de 100 quilocalorias por dia, tá? De energia, né? A gente vai ter um valor estimado aqui. E aí a gente vai ter aí a gente tem que, na hora de escolher qual que é o isolamento, então assim, esse 100 quilocalorias por dia é o isolamento, por exemplo, de 5 milímetros. Esse aqui é um exemplo, tá? Ou então, nossa economia de 200 quilocalorias por dia seria para um isolamento de 10 milímetros. Isso aqui vai ter um custo, tá? E isso aqui vai ter outro custo, vai ser um custo maior. Tanto de instalação como de manutenção. E aí, como é que a gente escolhe, tá? Como é que a gente escolhe qual que é a melhor espessura? Será que eu uso a de 5 ou será que eu uso a de 10, tá? Então, eu vou fazer um gráfico aqui, tá? Esse gráfico, a gente vai considerar, tá? De custo por metro de tubulação por ano, tá? Então, você vai pegar esse por dia e vai multiplicar 365. E aqui embaixo a gente vai colocar a espessura, tá? Do isolamento. Sabendo o custo anual, tá? Do sistema com isolamento, a gente tem que colocar o custo anual. O que é? O custo de instalação, por exemplo, eu quero analisar para um período de 20 anos, tá? Então, sempre determine o seu período. Então, eu vou pegar o meu custo de instalação e vou dividir por 20, que esse custo é uma vez só. Durante esses 20 anos, eu tenho que considerar os meus custos de manutenção e os meus custos de troca do isolamento, porque ele não vai durar os 20 anos, tá? Então, você vai precisar trocar o seu isolante térmico. A não ser que seja a argamassa de vermiculita, tá? E aí a argamassa você não precisa trocar, e ela dá bem menos manutenção, na verdade. Então, a argamassa fica a dica aí para tubulações não aparentes, embutidas dentro da alvenaria, beleza? Ou a própria piscina, tá? Ou algum outro reservatório de água quente, tá? Então, vamos imaginar que eu vou analisar por 20 anos. Então, eu pego esses custos que eu vou ter durante o ano, né? Durante os 20 anos e vou dividir por 20, tá? Se eu não utilizo nenhum isolamento, tá? Eu vou ter um custo por ano de 0. A partir do momento que eu vou subindo o meu isolamento, eu vou ter um custo subindo, tá? Então, esse aqui é o nosso custo de material mais mão de obra, tá? Mais manutenção. Ok? Porém, eu vou ter, se eu tiver o isolamento, então se eu não tenho nada de isolamento, eu não tenho nenhum tipo de economia, tá? Então eu não teria nenhum tipo de economia. Então aqui eu vou colocar economia também nesse eixo, tá? Conforme eu vou aumentando a minha espessura, eu também vou ter uma economia aqui de energia, tá? Então, para esse gráfico aqui é economia, tá, gente? Então, aqui seria
como eu posso dizer, seria economia de energia mesmo, economia. Então vamos lá. Então aqui é de 0 a 100, né? 0 a 100% de economia. E aqui é de 0 a, sei lá, 1000. O que eu faço? Eu pego, eu tenho 100%, nesse caso, na economia, seria gasto, tá? Gasto. Eu vou pegar, se eu tenho 100%, eu tenho o meu total de custo aí. No caso, eu colocaria só o custo de energia. Então, o meu custo de energia seria 100%. Ok? Então, se eu não tenho nenhuma espessura, né? Então, eu tenho uma economia de 0, né? De 0%, eu teria um gasto de 100%. Então, eu teria aqui uma economia 0 e eu teria um gasto de energia total, né? O gasto de energia lá, conforme a gente calculou, né? A gente não teria, por exemplo, esses 2100 quilocalorias por dia de economia. Conforme eu vou aumentando a minha espessura, o que vai acontecendo? Eu vou diminuindo, tá? Os meus gastos anuais, tá? Só que chega um ponto que ele vai subir, porque a minha economia não se faz tão grande a ponto de suprir o meu gasto anual da espessura. Então, eu vou achar aqui o quê? Uma espessura ideal. Tá? Então, o que a gente vai ter que, temos que fazer para achar essa espessura ideal? A gente vai simular para vários tipos, por exemplo, isolamento de 2 milímetros, isolamento de 5 milímetros, isolamento de 10 milímetros, isolamento de 15 milímetros, isolamento de 20 milímetros e assim vai. Para cada valor de isolamento que a gente vai ter, né, que a gente vai simular, a gente vai ter o quê? Um custo de instalação. Repetindo, tá? Um custo de manutenção. E aí a gente vai descontar desses valores a nossa economia, a nossa eficiência. E aqui a gente vai ter um valor aqui total de custo, tá? Por ano. De todos esses valores aqui, né? O qual for o menor, por exemplo, se o de 10 milímetros é o menor, a gente vai escolher nosso isolamento de 10 milímetros. Como achar o custo de instalação? SINAP. O custo de manutenção, primeiro você pode achar pelo SINAP também a parte de reposição, tá? Porque vai ter uma vida útil, então daqui você tem que ver a vida útil do isolante, ok? E além disso, o custo de manutenção, aqui o ideal é ter a sua base de dados própria, tá? Então, a gente acha através desses custos. A nossa eficiência é através da nossa quantidade de calor, que é... Vou até escrever aqui. Então, isso aqui tudo é custos. Quantidade de calor economizada. Tá? Que é através do quê? Daquela nossa fórmula, tá? Que é o nosso Q aqui, mais o nosso Qzão, isso tudo multiplicado pelo custo de energia, tá? É o Qzinho mais o Qzão, né? Pelo custo de energia. Isso aqui é o custo de energia e esses valores aqui é sem isolamento.
Daí o que eu pego? Eu pego esses valores aqui e desconto, tá? Do meu Q mais o meu Qzão, vezes o meu custo de energia, né? Com isolamento, tá? Então eu pego o sem isolamento, que vai ser o custo maior, menos o meu custo com isolamento, eu vou ter a minha quantidade que é economizada, e, né, por ano, tá? Então, muito importante a gente saber o que a gente está lidando, se é por ano, se é por dia, né? Pegue um prazo longo, pelo menos aí uns 10 anos para você fazer essa análise, tá? Então, pegue esse valor que é por ano e aí multiplique por 10, tá? Então, aqui nessa nossa fórmula aqui, ó, coloca aqui, ó, 10 anos. Que nesse caso de instalação vai ser o custo do SINAP, que a gente vai utilizar, dividido por 10. O custo de manutenção vai ser quantas manutenções o sistema vai precisar durante 10 anos, e você achar um custo. A nossa eficiência é quanto a gente vai economizar, que é essa fórmula sem isolamento, menos essa fórmula com isolamento, vezes os nossos 10 anos. E aí a gente vai ter o nosso custo aí por ano, beleza? E o isolamento é só encontrar o nosso menor. Então agora eu vou fazer uma demonstração de por que com aquecimento de passagem, tá, a gente não utiliza o isolamento térmico, tá? Vamos imaginar um sistema onde meu diâmetro interno da minha tubulação é 28 milímetros, tá? O meu diâmetro externo da minha tubulação é 32 milímetros. O meu tubo é de CPVC, ok? E aí ele vai ter uma condutividade térmica aí de 0,118 quilocalorias por hora por metro, né? E por grau Celsius, ok? A temperatura ambiente vai ser, na verdade, a minha temperatura da água, do meu fluido, tá? Vai ser 60 graus Celsius e a minha temperatura ambiente, tá? Eu vou considerar 15 graus Celsius, que é a temperatura média aqui da região sul do nosso país, no nosso mês mais frio, tá? Então, eu vou aplicar este valor aqui na nossa fórmula do Qzinho, tá? E aí, então, esse Qzinho, ele vai ser sem isolamento, tá? Aplicando lá naquela nossa fórmula, né, que é 2π, e aí eu vou utilizar o L, né? O L, isso aqui tudo é para 1 metro de tubulação, tá? Então eu vou utilizar 1 metro. Vou fazer a nossa... vou jogar ali na nossa fórmula. Eu vou ter aqui que a minha condutividade, na verdade, a minha transferência de calor, ela vai ser negativa aqui, tá? 249,86 quilocalorias, tá? Por hora por metro, tá? Por que é negativo? Porque a gente está perdendo calor, tá? Então essa fórmula aqui, quando a gente perde calor, então minha água está com 60 graus, então ela vai perder temperatura, então ela vai perder calor, dá negativo, tá? Quando eu ganho calor, às vezes eu tenho uma água gelada e ela ganha calor porque o meu ambiente está mais quente, tá? Então essa fórmula aqui dá positivo, ok? E aí eu vou calcular, tá? Agora, por exemplo, se eu aquecer o volume que está dentro de 1 metro de tubulação, que é o mesmo metro, meu mesmo volume, ou seja, dentro de 1 metro da minha tubulação, eu perco 250 quilocalorias por hora dentro desse metro, tá? Então eu vou pegar qual que é a energia que eu gastei para aquecer esse metro de tubulação, tá? E aí a gente pode utilizar aquela nossa fórmula do calor, que é Q é igual a mc delta T, tá? A minha massa, que é? Vai ser o meu volume interno da minha tubulação, meu volume de água. O meu C é da minha água, então ele vai ser 1, ok? Então, assim, eu vou ter que gastar de energia para aquecer esse meu 1 metro de tubulação
17,11 quilocalorias por metro, tá? Então, assim, ó, eu gastei, vejam o que aqui é por hora, aqui é o quanto que eu levei para aquecer, tá? Sabendo disso, então, eu inseri energia dentro da minha tubulação, então eu inseri 17 quilocalorias de energia dentro dessa minha tubulação. E a cada hora eu perco 250. Ou seja, em quanto tempo essa água vai levar, vai sair dos 60 graus e vai chegar aí ao nosso, na nossa temperatura ambiente, tá? Então, como é que a gente faz para calcular esse tempo? A gente calcula esse tempo através do Qzão sobre o Qzinho, tá? E aí a gente pode utilizar o módulo, né, do nosso Qzinho, que daí tanto não tem problema. A gente vai achar aqui, ó, que é 0,068 horas, tá? Ou seja, aproximadamente 4 minutos. Pô, então assim, ó, eu não tenho isolamento, então sem o isolamento a minha tubulação vai estar quente. Depois que eu parar o meu uso, né, fechei o meu chuveiro, depois de 4 minutos a minha tubulação no meu teto ela já vai esfriar, tá? Beleza. Só que se eu fizer a mesma conta, só que aí com o meu isolamento, tá? E aí nesse caso, eu utilizei aqui a nossa espuma de polietileno de 5 milímetros, tá? Que ela vai ter um lambda, a minha espuma, de 0,044, tá? Então essa aqui é a minha espuma de polietileno, tá? Essa minha espuma aqui, ela é bastante utilizada, tá? Eu vou ter uma transmissão de calor muito menor, que é negativo aqui 63,81, foi bem menor, né? Então meu tempo, ele passou de 4 minutos para aproximadamente 16 minutos. Pô, elevou bastante, né? E, gente, só sobre aquelas nossas contas ali anteriores, é isso aqui, ó, que eu tô dizendo, ó. Quando a gente soma, né, o quanto que a gente perde no dia, isso aqui é a nossa... Então, por exemplo, se eu pegar esse valor aqui, ó, multiplicar por 24 horas, né, isso aqui é quanto que eu perco no dia. Na verdade, eu tenho que ver quantas... né, se eu estivesse utilizando durante o dia inteiro, seria vezes 24. Tem que ver quantas vezes eu utilizo no dia para daí multiplicar por 24 horas, tá? Mas é quanto que eu perco de energia no dia. Isso se eu multiplicar pelo meu custo da energia, eu vou ter lá aqueles meus custos lá para eu jogar na minha simulação, tá? Então, é com essa fórmula aqui que a gente consegue, na verdade, com essa aqui, ó, com essa nossa fórmula aqui, tá? Com essa nossa fórmula aqui, ó, que a gente consegue determinar qual que é a nossa economia de energia, tá? Pega esse valor, multiplica pelo nosso consumo, tá? Na verdade, a tarifa de energia pode ser tanto de gás, como pode ser energia elétrica. Então tá, com isolamento, deu 16 minutos. Com isolamento. E sem isolamento deu 4 minutos. Gente, vamos combinar. Quem que toma banho? Qual casa que as pessoas tomam banho a cada 16 minutos durante o dia? Tudo bem, a minha economia aqui, né, o que eu consigo manter, der um puta com salto, né, de 4 minutos vira para 16. Só que ninguém toma banho o tempo inteiro na casa, né? Ninguém lava a louça o tempo inteiro, né? Durante a madrugada ninguém vai utilizar, então esse calor a gente vai perder de qualquer forma, de qualquer maneira, porque a gente vai demorar esse tempo para utilizar, tá? Então o calor a gente acaba perdendo. Então não faz sentido a gente utilizar o isolamento quando eu tenho o aquecimento de passagem, né? Quando eu não tenho, por exemplo, a minha recirculação. Então, por exemplo, eu vou ter o meu chuveiro aqui, eu tenho o meu aquecedor, né? Minha água quente sai aqui e vai para o meu chuveiro.
Então essa água aqui, ela perde o calor, né? O Qzinho, na verdade. E assim, a gente... 16 minutos é muito pouco, a gente já vai acabar eventualmente perdendo essa energia. Não tem jeito, não tem o que fazer, tá? Então, só é interessante a gente utilizar isolamento em sistemas de aquecimento central, tá? Porque a água ela fica recirculando, tá? Recirculando. Ou quando a gente utiliza o nosso recirculador, tá? Então, quando a gente utiliza aqui o nosso recirculador, aí sim, aí a água vai ficar aqui, ó, recirculando, então ela vai estar sempre mantida quentinha. E aí a gente tem um ganho de energia, porque ao invés do recirculador, vamos imaginar que o recirculador, ele vai ligar assim que a nossa temperatura aqui abaixar, daí ele vai religar para, né, recircular aqui a nossa água e ficar reaquecendo o sistema. Se eu não tenho isolamento, ele vai ligar a cada 4 minutos. Se eu tenho isolamento, ele vai ligar a cada 16 minutos. Daí a gente tem uma economia de energia da nossa bombinha aqui. Tá? Então, para sistema de aquecimento central, onde a gente tem locais muito longe, né, uma prumada muito longa, então vale muito a pena a gente fazer o isolamento. Se a gente tem o sistema direto, do aquecimento de passagem direto no ponto, não vale a pena economizar aí 1 centavo, né, colocar nada de isolamento, porque a gente acaba perdendo. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários embaixo, a gente vai estar respondendo, tá? Se vocês quiserem, na verdade, eu até aconselho baixarem esse material adicional, beleza? Que é o quê? É tipo uma apostilinha, tá? De tudo, maioria das coisas que eu falei aqui, com a aplicação de fórmulas mais detalhado, né? Não tão com a minha letra aqui, então com uma letra mais bonita. Você vai ali, tá discriminado quais são as unidades que a gente utilizar, os fatores de conversão, beleza? Então tá mais claro para você sentar, pensar e raciocinar, tá? E se você tiver interesse, quiser saber mais sobre isso, tá? A gente tá com um curso aberto que é o curso do Simulando Carreiras Especialista em Instalações Hidrossanitárias, que além dessa parte aqui aborda diversas outras partes como cálculo de bomba, como dimensionamento do nosso suporte de tubulação de água quente, aquecimento central, toda a parte de projeto de piscina, projeto de esgoto, projeto de drenagem, toda a parte de projeto hidrossanitário de um edifício de 18 pavimentos, tá? Que tá muito legal, tá muito bacana. Então, se você quer saber mais sobre esse curso, tem um outro link aqui disponível, tá? Que é o nosso site, que vai direcionar diretamente para a nossa parte de especialização. Aí você dá uma lidinha lá. Se ficar com alguma dúvida, quiser saber mais, ainda tem um botão para falar diretamente com a gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e tchau, tchau. Valeu!